Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a construção civil. Este conjunto de 132 mil empresas, conforme pesquisa divulgada pelo BGE em 2020, gerando aproximadamente 325 bilhões em incorporações, obras e serviços e 2,5 milhões de empregos formais no nosso país. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em administração de empresas, presidente do Sinduscom do Rio Grande do Sul, diretor do escritório de engenharia João Teitelbaum, engenheiro do ano em 2023. Bem-vindo ao programa, Cláudio Teitelbaum. Olá, doutora Martina, meu amigo Sérgio. Um grande prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de construção civil e do mercado aí nesse ano aí que se avizinha. Ótimo. Muito bem. Bem, eu vou começar fazendo uma perguntinha assim, meio indiretinha, né? Como esteve a construção civil em 2023, né? No Brasil, no Rio Grande do Sul, e como a economia se relaciona com esse mercado? Bom, primeiro que a gente entende que a construção civil é uma das esteiras da economia brasileira, né? Nos últimos 2 anos depois da pandemia, principalmente 21 e 22, a construção civil cresceu quase 17%, enquanto a economia nacional cresceu 8%. A gente puxou o CAGED, a gente teve 9 trimestres seguidos de alta positiva, né, de emprego. Falando em termos de Rio Grande do Sul, a gente tem hoje quase 20% da indústria gaúcha é mão de obra da construção civil. Então a gente entende que um é reflexo do outro, né? Se a economia está bem, a construção civil vai bem. Se a construção civil vai bem, a economia também ela acaba indo bem. O ano de 23, por todas as conjunturas macroeconômicas, ela andou um pouco de lado, mas não diminuiu de tamanho, pelo menos aqui no nosso estado. A gente chegou no final do mês de outubro, só Porto Alegre vendeu quase 4 bilhões de reais aqui em termos de mercado imobiliário, é bastante coisa. Sim. Isso a gente segue com um nível de emprego de quase 130 mil diretos e 700 mil indiretos, é bastante gente também. Então a gente foi um ano de estabilidade, foi um ano com uma taxa de juros elevadíssima, foi um ano ainda com um pouco de inflação, foi um ano que a gente tem essa taxa Selic chegando agora a um patamar de 11,75 e com esse viés de queda o investimento imobiliário ele volta a se tornar atrativo, principalmente se a gente conseguir chegar naquele patamar de 9,75, 10 no final desse ano de 2024. Então a gente entende que teve um ano de estabilidade e tem um ano aí para a gente poder voltar a crescer de forma sustentável aqui no nosso estado. E, Cláudio, assim, se dividirmos a construção civil em edificações, infraestruturas, serviços especializados, qual a percentagem econômica de empregos nesse contexto? A gente é mais ou menos equilibrado, tá? A gente pode dizer que ela basicamente tem uma maioria um pouco mais acentuada no ramo de empreendimentos imobiliários, porque ele traz junto esses serviços especializados. A gente diz que a construção civil ela movimenta mais de 90 cadeias produtivas desde o planejamento e concepção do empreendimento até a manutenção e uso. Que é o seguinte, olha o podcast aqui que a gente está movimentando. O advogado, o consultor, o contador, o publicitário, todo mundo está sendo o corte de cabelo do operário que trabalha na obra, a loja de papelaria que vende formulários. Sim. Então a gente tem uma capacidade a indústria de síndicos, de administradora de condomínio. Então a gente, pelo alto grau de complexidade do ramo imobiliário, a gente entende que tem uma participação ainda um pouco maior que as demais, né? Mas acaba sendo realmente bem detalhado, né? Agrega o processo. Bastante. E são muitos ciclos, né? Agora teve esse PAC 2, né? O novo PAC anunciado pelo governo federal, que ainda não se tornou prática, né? Mas tá anunciado assim como Minha Casa Minha Vida, né? Novo.
tendo um maior investimento em infraestrutura, esses setores eles vão acabar se tornando também mais preponderantes. Então é uma coisa que é um ciclo, eles acabam tendo participações mais ou menos semelhantes, mas são igualmente importantes dentro do portfólio, né? Não dá para se focar só num setor, porque você tem um setor que vai bem, outro não. Então, dentro do portfólio é importante ter esses setores equilibrados. Muito bem. Presidente, a questão da desoneração da folha, né? Como está o impacto, vamos dizer assim, que impacto isso vai causar para as empresas, né? E pode influir isso na disponibilidade de vagas? Teve uma notícia boa, né, que foi derrubado o veto, né? Ontem ou anteontem, né, foi derrubado o veto na Câmara dos Deputados. Certo. Seria uma calamidade, né? Primeiro que não deveria existir imposto sobre folha de pagamento, imposto sobre trabalho, né? Sim. As empresas estão gerando postos de trabalho e estão pagando imposto sobre isso. Isso é uma discrepância tributária que existe no Brasil. E o exemplo é claro, né? Vamos pegar uma empreiteira de mão de obra que fatura, que tenha uma folha de 100 mil reais por mês e que fature 140 mil. Sim. Se ela não tiver a desoneração, ela vai pagar 20% sobre 100 mil reais, que é 20 mil reais por mês. Com a desoneração, ela vai pagar de 1,5% a 4% sobre os 140 mil. Pega o teto, 6 mil reais. Tá? Ó a diferença. Vai quebrar a empreiteira. Sim. Porque não é assim, né? Então, assim, ó, é uma completa irresponsabilidade tu propor alguma coisa dessas num momento desses, num fim de ciclo, né? Então, assim, são coisas que parece que são os jabutis, né? São os bodes nas salas que são colocados para depois se fazerem trocas, né? E então, que bom que a bancada federal trabalhou como tinha que trabalhar e votou como tinha que votar para que a desoneração fosse mantida. O impacto seria calamitoso não só no setor da construção civil, como nos demais setores, né? Nos outros 16 setores. Sim, no final do ano passado, ali no apagar das luzes, veio essa salvação para os empresários que são heróis nacionais, digamos. Exatamente. Eu vou aproveitar e vou mandar um abraço especial para nossa audiência recorrente, a Janice de São José, em Santa Catarina, o Silvino aqui de Porto Alegre, oi Silvino, Gustavo de Maceió e o Virgílio de Curitiba. Muito obrigada. Vou aproveitar também para os agradecimentos às nossas parcerias, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho, guarde por gerações. Cláudio, eu ia te perguntar o seguinte, qual assim os maiores entraves enfrentados pelas empresas deste ramo? Quanto tempo a gente tem de podcast aqui? Eu sei que engenheiros costumam ser sucintos e objetivos nas respostas. A gente diz assim que hoje dá para dizer que um dos grandes entraves é o mercado, né? Então a gente vem, prefeito Melo vem fazendo uma gestão fantástica aqui à frente da prefeitura. Ele tem um secretariado muito competente que vai desde o urbanismo até fazenda, desenvolvimento econômico. Eles vêm trabalhando, eles vêm fazendo um governo, né? O prefeito Melo, ele conseguiu colocar secretários, desde secretários já de carreira, como é o caso do secretário Fantinel, como secretários de mercado, advogados, como o vice-prefeito Ricardo Gomes, como o próprio Germano Brem, que é um funcionário de carreira também concursado. Eu acho que ex-procurador do município, procurador do município, enfim, algo parecido. Então, a gente pode dizer que a burocracia hoje ela é muito pequena. E a gente vê instituições fortes como de governo, como o próprio Corpo de Bombeiros do Estado, que hoje está muito bem preparado e liderado pelo comandante Estevão. Então,
antigos entraves burocráticos que se tinham para se desenvolver projetos, aprovar projetos, licenciar e vistoriar empreendimentos, já não se tem mais. Tá? Então... Mesmo na área de loteamentos também? Eu vejo que assim, ó, que até existem, porém... o próprio governo do estado tem uma interlocução fantástica com o setor, né? O governador Leite, Sim. em termos de interlocução com o setor, secretário de Meio Ambiente, FEPAM, órgãos estaduais, a Corsan, que foi privatizada, a Equatorial, que assumiu, né? Então a gente vê que, em termos de governos estaduais, eles vêm trabalhando muito forte com o viés de desburocratizar e tirar do governo o que o governo não tem que fazer, né? E deixa para o empresário, para o setor de mercado trabalhar. Então, existe uma outra mentalidade. É uma outra mentalidade que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso aí também está mostrando que as empresas gaúchas vão se tornando... um pouco dos caranguejos. Tiraram um pouco dos caranguejos, exatamente. No entanto, tem os caranguejos que fazem parte da sociedade, né? Que é a turma do contra, é a vanguarda do atraso, que quanto pior, melhor... que não querem o desenvolvimento. Sim. Então, a gente vê que esses discursos do contra, eles acabam muitas vezes poucas vozes sendo muito barulhentas. É aquela história, né? Por que a galinha coloca um ovo e todo mundo fica sabendo? E por que a tartaruga bota 3.000 ovos e ninguém fica sabendo? É porque a galinha cacareja, né? E a tartaruga não. Então, a gente pode dizer que... o atual plano diretor de Porto Alegre, que deve ser votado após as eleições, ele ainda amarra um pouco a cidade. Tá? Ele não é um plano diretor que foi pensado numa cidade para as pessoas, numa cidade de uso misto, com caminhabilidade, com conforto ao pedestre, com uma densidade organizada. Então, ele é um plano diretor que deve ser modernizado. Então, a gente pode dizer que um plano diretor, não só Porto Alegre, mas várias cidades do interior carecem de um plano diretor mais moderno e de acordo com as diretrizes mais conceituais de um bom urbanismo. E eu vejo que o mercado, em termos de poder aquisitivo, em termos de desenvolvimento econômico, quanto melhor tiver a economia do país, melhor vai estar o poder de compra do consumidor. A gente vem num ciclo de pós-pandemia, de inflação alta, de alta taxa de juros, uma inflação de alimentos mais alta do que a inflação do ganho real de salário da pessoa. Então eu vejo que a gente precisa gerar condições econômicas aqui no nosso estado para dar mais poder de compra, para que as pessoas possam investir mais no bem morar, no bem viver, na diversão, né? Eu acho que esse é o ponto que precisa se chegar. Bom, presidente, principalmente a classe média, né? Não é a classe baixa nem a classe alta, vou pegar assim a classe média em geral, né? Se rescinde um pouco, né, dos preços dos bens duráveis, imóveis. Que medidas poderiam ser tomadas pelos governos em geral para amenizar estes custos e com isso acelerar, né, os fluxos dessas cadeias produtivas todas que envolvem, né, a produção imobiliária? Eu sou um pouco pragmático nisso. Eu tenho uma formação liberal de IEE e eu acredito que o Estado deve ser mínimo, né? Eu vejo que no final de 2023 foi anunciado o 38º Ministério, né, do microempreendedor, né? Coloca no Ministério da Economia, né? Isso aí deixa ali. Foi criado um ministério para acomodar uma aliança política. É bravo. É a gente que paga, né? Então, alguém tem que pagar essa conta. Então, o custo Brasil, o desgoverno, o aumento da carga tributária, o déficit fiscal, a não execução de uma reforma administrativa para reduzir custos, o atraso na execução da reforma tributária, todos esses itens aumentam, assim, diminui a credibilidade do país, diminui o recurso de fora que entra. Tudo isso corrobora com o aumento do custo Brasil, com o aumento da carga tributária, obviamente
com a diminuição do poder de compra das pessoas e da classe média, né? Claro. Que é quem movimenta o país. O Brasil é um país de meio de pirâmide, né? E o Brasil é um país onde a base da pirâmide tem condições de emprego. Hoje a indústria está movimentada, a construção civil está empregando. Então tem condições. Hoje tu tem um investimento muito grande em termos de Senai do próprio nosso STIC, que é tão bem liderado pelo Gelson Santana, de treinamento intensivo da Escola da Construção Civil. Então se vem treinando muita mão de obra. Então tem emprego. Só que a gente precisa que o país pare de acumular cargos de confiança e comece a se desenvolver de forma mais pragmática. Cláudio, em setembro de 2023, né, os estudos mostraram uma desaceleração na venda de imóveis novos em relação ao mês de agosto. Que fatores influenciaram para isso, para que isso ocorresse, né? E como está sendo agora nesse início de ano? A gente está acabando 2023 com um pequeno decréscimo de vendas frente ao que foi 2022. Mas isso é altamente explicável, porque tu não consegue ter um setor que cresça todos os anos. Então, e esse pequeno decréscimo, ele foi um ano de acomodação do setor, muito em função do que eu já falei aqui, de aumento de taxa de juros, de inflação e de um pouco de receio do consumidor, né? O que está sendo feito em nível nacional? Eu vou botar mais dinheiro ou não vou botar? Mas a gente acredita sim que vai ter um 2024 melhor do que 2023. A gente teve um início de 2023 que não foi bom, porque tinha um governo federal recém-eleito, não se sabia qual seria a política fiscal desse governo, como ele ia tratar a inflação, como ele ia tratar a economia, mas se viu que a economia está andando independente do que está sendo feito, né? Então, sim, isso também dá um poder de confiança grande para as empresas seguirem investindo. E as taxas de juros, por exemplo, principalmente para o mercado imobiliário, não estão muito a favor, né? Elas são fundamentais. Uma taxa de juros abaixo de 10% ela é fundamental para o mercado imobiliário. Tanto para a pessoa que investe em locação, né? Que é aquele... eu vou tentar tirar 1% ao mês, né? Sim. Que não se... Mas, enfim, é o que a pessoa ainda pensa. Então, para ter um ganho real, né? Então, é importante ter uma taxa assim. E é importante também para a taxa de financiamento do consumidor final, né? Ele não tem esse poder de compra. O que se tinha há alguns anos atrás, há 2 anos atrás, 3, antes da pandemia, uma taxa de juros aí de 6, 7%, é completamente diferente de uma taxa de juros de 12, 13,75, né? Como se chegou. Sim. E qual é as expectativas do Sinduscon, né? Para essa revisão que vai haver no plano diretor aí, né? Porque, na verdade, o plano diretor vamos dizer assim, é a ferramenta principal do mercado imobiliário. Né? Não só do mercado imobiliário, Sérgio, ele é a principal forma que a cidade tem para planejar o seu desenvolvimento. Isso. A gente teve durante muitos anos planos diretores feitos interferindo na área privada. A gente precisa de um plano diretor que regule os espaços públicos e deixe o empreendedor regular o mercado. Certo. Regular o mercado não. Deixa que o mercado regule, né, o plano. Sim. Então, a gente acredita num plano diretor que possibilite uma maior densidade, onde já exista infraestrutura ou possibilidades de investimento em infraestrutura. Grandes exemplos disso são o Centro, o 4º Distrito, a Avenida Ipiranga, a Perimetral. Já tem infraestrutura, sim, já tem o desenvolvimento, tem condições de um empreendedor que for realizar ali empreendimentos, modernizar a infraestrutura. O que a gente acaba vendo e a gente encomendou um estudo com a Space Hunters que mostrou isso, como o custo da moradia, por não possibilitar a densificação, fica muito caro. Eles vão para... Quem não tem dinheiro vai para Alvorada, Cachoeirinha, vai para Restinga. E esses caras cada vez vão ficando mais longe da cidade. Então a gente acredita num plano que vai trazer essas pessoas para dentro, com moradias mais baratas em função do aumento da densidade, da redução do custo da infraestrutura, vai reduzir o custo da mobilidade. E eu acho que aí a gente vai poder ter uma cidade melhor. Muito bem. Então, meu caro engenheiro do ano...
Quais as perspectivas para o setor para esse ano de 2024 agora? Assim, a gente teve um 2023 onde as vendas ficaram muito focadas em apartamentos de alto padrão e também nos estúdios. Sim. Tá? Hoje, o apartamento que mais vende e mais é revendido é o 3 dormitórios. Sim. E isso é bom, porque é o apartamento da família. Né? E a gente tem 3 dormitórios de tudo que é tipo. Então a gente acredita muito nesse crescimento orgânico, né, da população, e que vai seguir mantendo esses apartamentos como bens duráveis, né, como bens de investimento. Mas a gente acredita muito também nessa política do novo Minha Casa Minha Vida. Tem essa vamos dizer, essa perspectiva de crescer esse mercado, e é a população que precisa para a gente reduzir esse déficit, né? A Prefeitura de Porto Alegre tem o Compra Solidária, que é esse incentivo, né? O secretário André Machado, esse incentivo para as pessoas, o cheque, aquele acho que é de 15 ou 20 mil reais, como entrada, né, para o faixa 1. O governo estadual tá para lançar agora nesse ano também mais um incentivo para Minha Casa Minha Vida. A gente acredita que o 3 dormitórios e a habitação popular de interesse social vão puxar, assim como a área de infraestrutura, né, com esses investimentos em duplicações. A gente está a tão prometida duplicação da 290, né? Sim. Então, a finalização da 116, então a gente está esperando também que se tenha um bom investimento em infraestrutura. Bom, e tu acha que em 2024 poderá haver vamos dizer assim, um declínio dos juros aí em relação a 2023? Acreditamos que a gente deva chegar em algo perto dos 10%. 10%. Até porque teve agora no final de 2023 o anúncio já do Fed que não vai ter aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Isso aí vai impactar isso aqui, aí impacta, né? Porque daí tu já muda todas as análises de risco de fora, né? Isso aí favorece o Brasil como uma economia mais pujante. E essa sinalização do Copom também, né? De seguir nessa baixa gradual de taxa de juros. Tudo bem. Legal. E quem é Cláudio Teitelbaum? Poxa, difícil, né? Essa tu não preparou na colinha, eu não preparei, né? Eu sou uma pessoa aí de hábito simples, né? De família, de amigos e que gosta de estar sossegado, né? Em que sentido, né? E aí... Tu é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre, fiz minha formação no Colégio Israelita, fiquei ali até os 17, depois fiz a engenharia civil na URGS. Sempre trabalhei na empresa do meu pai desde jovem, junto com meus irmãos, com o Jader, com o Flávio, com a minha mãe. Eu até falei, né, no discurso ali na Sociedade de Engenharia que a gente conseguiu fazer uma empresa familiar e uma família empresária, não misturando, né, as coisas. O meu pai conseguiu fazer essa sucessão muito bem feita, né, ali a partir de 2010, e foi fazendo ela gradual, colocando cada um numa função. Tenho a minha esposa Luísa, minhas 2 filhas Sofia e Isabela, grupos de amigos aí de várias, desde a turma do Israelita, a turma de Atlântida, a turma do tênis, a turma do surf ali de Atlântida. Então tem muita turma, e sou um cara feliz por ter vários amigos, né? Acho que a pessoa vai criando essas raízes ao longo da vida. Agora meus amigos de Pelotas também, por causa dos empreendimentos que a gente executa lá, e aí a gente vai criando, ampliando as raízes, né? Muito bem. Bem, Cláudio, a gente queria deixar aqui um profundo agradecimento da tua disponibilidade de estar conosco aqui nessa tarde, gravando aí o nosso podcast, que eu espero que tenhamos aí vários podcasts pela frente, tratando até de assuntos específicos, plano diretor, incorporação imobiliária, enfim, todos aqueles assuntos que tu achar pertinente e que nós também podemos te provocar aí para que a gente possa levar aos nossos teleouvintes a informação. Então, muito obrigado, né? E deixo aí
o microfone para tuas considerações finais. Não sei se a doutora Martina... Não, estou muito satisfeita. Aqui no podcast, semanalmente, eu estou aprendendo, né? É ótimo aprender. Não, Sérgio, Martina, o podcast da Vitória é um podcast de uma reputação que precede muito aí pela história também já de longa vida do Sérgio e sua, e de muita credibilidade. E para nós é uma honra, né, muito grande estar fazendo parte aqui desse programa. E, Sérgio, acho que a gente tem aí muito assunto para a gente poder desenvolver e levar em conta, que é do interesse do público, que é interesse... Com certeza. Da cidade. A gente tem uma coisa no Sinduscom que a gente fala o seguinte, ó, se é bom para o estado do Rio Grande do Sul, é bom para o Sinduscom. Né? Eu acho que isso é o principal da gente falar, né? A gente... o Sinduscom é muito mais que um sindicato das indústrias da construção. Ele é um sindicato que é um sindicato empresarial e que ele quer desenvolver o Estado. Ele quer gerar competitividade para as empresas que são dele associadas, ele quer gerar bem-estar para a população, ele quer trazer as melhores ideias que existem, e a gente tem que acabar com aquele papo de especulação imobiliária, a gente vê uma farmácia em cada esquina e vai dizer que é especulação da indústria farmacêutica. Não, é um pouco mais. A gente vê um supermercado a cada quadro. Não, é porque se a população pede, tem que ter o setor e tem que ter o empresário que bota o seu na reta. Sim. E que bota o investimento antes de ter o retorno. E é isso que é uma empresa de construção civil, né? Ela coloca todo o risco, e muitas vezes o risco e o patrimônio pessoal do fundador, do empreendedor, para obter um resultado lá na frente. E ter lucro, ter resultado. Nem sempre a gente vai ter resultado e vai ter lucro, mas se a empresa não tiver lucro, qual o sentido, né? É verdade. Se não poder ter uns pilinha para ir comprar uma cerveja, para poder viajar com a família, para poder ir no clube, todo mundo busca isso, né? Em todos os níveis. Então, eu acho que é para isso que a gente tem que trabalhar, para dar condições de saúde e bem-estar para a população, porque a construção civil é escola, constrói hospital, constrói prédios públicos, constrói parques, constrói praças. Não é só casa e edifício. E a gente representa um setor que ele é importante para a economia e o social. O Melo diz isso, o prefeito Melo. Não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. E esse aí é um mantra que eu acho que a gente tem que bater. É tirar essa pecha de empresário maldoso, né, de capitalistas opressores, e são os heróis da nação, com certeza. Eu sempre conto uma historinha até sobre essa área da produção, né, do meio produtivo, né? Eu, quando era estudante de arquitetura, isso já faz 40 anos da minha formatura, o arquiteto Newton Baggio, diretor de planejamento da prefeitura na época, deu uma palestra para os estudantes sobre o novo projeto do Cais do Porto, 40 anos atrás. Eu me formei, 10 anos depois de formado, estive à frente do Porto dos Casais, no governo Brito. Sim. Depois de mim, teve o Tutiquan, teve vários aí, né? O prefeito Melo conseguiu fazer uma pontinha lá agora, né? É isso aí. Eu fico pensando, mas meu Deus do céu, são 40 anos para a gente conseguir fazer ali aquele porto, né? Mas está previsto agora para março a licitação. Vamos ver se sai. Parece que tem 3 interessados, né? Vamos lá. Agora vai, né? Mas olha só, no governo Brito, nós tínhamos uma licitação internacional com 6 consórcios participando e estava tudo certo, correndo, prazo para abertura em janeiro. O Brito perdeu as eleições, o Olívio simplesmente cancelou a licitação. E está aí esse troço. Mas enfim. É isso aí. Não tinha aquela frase, né? Como é que era? Olívio é o caminho, Brito é o pedágio, né? A gente está vendo agora, né? Nada como o tempo, que é o senhor da razão, como a gente diz, né? Mas era a frase, é isso aí. Então tá. Mas, Cláudio, muito obrigado mais uma vez e conte com a gente aí. Obrigado e sucesso ao nosso podcast da Vitória. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E pessoal, se você esteve com a gente até esse momento no episódio, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar e também nos siga nas nossas mídias sociais. Até a semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Se inscreva, curta, compartilhe
Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.